Nesse vídeo, vamos apresentar o trabalho feito para a disciplina História da Tecnologia oferecida pela Escola Politécnica da USP. O tema que foi escolhido pelo grupo foi a história da aviação, principalmente pelo interesse dos membros e também pela importância da aviação nos dias de hoje e no desenvolvimento de novas tecnologias. Nós também vemos a importância de vários aviadores brasileiros nessa história, sendo um dos campos que mais foi influenciado pelos brasileiros. Nosso principal objetivo com o trabalho é justamente entender o desenvolvimento da aviação e responder à pergunta: como a aviação influenciou e foi influenciada pela história? Para isso, nós pesquisamos os principais marcos e pessoas da história da aviação desde seu surgimento até os dias de hoje. Voar não é uma característica intrínseca ao ser humano. Até hoje é, para muitos, algo que floresce mistério, encantamento, medo e incredulidade. É a partir desse sentimento humano de acreditar que voar não é apenas uma questão física, mas também uma questão divina que a aviação inicia seus primeiros passos evolutivos. Dédalus e Ícaro, personagens da mitologia grega, tentam voo com asas formadas por galhos de árvore, penas de pássaros e cera de mel de abelha. Leonardo da Vinci desenha objetos voadores como um helicóptero. O sonho de voar está despertando. Antes do desenvolvimento do avião, veio o desenvolvimento das máquinas mais leves que o ar, os balões e os dirigíveis. Estes possuem um mecanismo baseado na diferença de densidade entre o objeto voador e o ar externo. Bartolomeu de Gusmão e os irmãos Montgolfier são nomes notáveis no balonismo. Henry Giffard construiu o dirigível e Santos Dumont foi notado pelo seu dirigível número 6, que venceu o prêmio Deutsche. Com o pleno desenvolvimento das máquinas mais leves que o ar, o ser humano não satisfeito passa a tentar alçar voo em máquinas mais pesadas que o ar. Em 1714, Emanuel Swedenborg publica um projeto chamado Máquina de Voar nos Ares, considerado o primeiro projeto racional de um avião. Subsequentemente, vieram os planadores, que consistem em aeronaves sem motores, que, por sua forma aerodinâmica, conseguem realizar voo planado. William Hanson definiu e patenteou a primeira aeronave equipada com asa fixa, motores e hélices, ou seja, o avião. Neste momento, o avião deixava de ser um sonho distante para se tornar meramente uma questão de tempo. A partir daí, alguns nomes tentaram o avião, como Samuel Langley, com um aerodrome A, que fracassou e caiu no rio. Gustav Whitehead, que teve contribuições importantes no desenvolvimento de motores. E Percy Pilcher, que construiu um avião capaz de voar, mas morreu antes de testá-lo. Após todo esse desenvolvimento da aviação em busca da obtenção do que se pudesse considerar um avião, a humanidade se depara com o século XX, o século de desenvolvimento extremo da aviação. O avião já estava definido, bastava que novos protótipos fossem realizados de modo a aperfeiçoar os passados, e então atingir um voo de avião com êxito. Nesse contexto, os pioneiros de maior renome na obtenção do avião são Santos Dumont e os irmãos Wright. E quase de forma intrínseca à citação desses pioneiros surgem as controvérsias em torno da definição de quem deveria levar o título de inventor do avião. A rigor, nem Santos Dumont nem os irmãos Wright foram os inventores do avião. O avião é um conjunto de contribuições dispersas e indispensáveis, de tal forma que o mérito da sua criação não é acreditado a um único nome. E a discussão real está em quem realizou o primeiro voo de avião. Toda essa discussão ocorre por um motivo bastante simples: a definição de quais são os elementos que configuram um voo de avião não é bem definida, sendo passível de interpretações. Depois do primeiro voo de Santos Dumont, a aviação se desenvolveu muito rapidamente, e ainda no final da década já existiam muitos novos aviões. O avião mais importante desse período foi o Demo Zero, que também foi construído por Santos Dumont. Esse avião foi tão importante porque Santos Dumont não registrou sua patente, e várias empresas construíram seus modelos de Demo Zero, se tornando o primeiro avião produzido em série. A Primeira Guerra começou logo depois do nascimento da aviação, e já no seu início contou com a participação da aviação. Foi nessa guerra que ocorreram os primeiros bombardeios e batalhas aéreas.
Justamente por causa dessas missões, a aviação teve de passar por diversas melhorias tecnológicas, como por exemplo a criação de fuselagens metálicas e a criação de instrumentos de navegação. Outra contribuição importante foi tornar a aviação mais conhecida, fazendo ela entrar em sua melhor época. Esse período entre as duas grandes guerras é conhecido como a Era de Ouro da Aviação, por causa do grande desenvolvimento que ela passou. Muitos ex-pilotos da guerra começaram a fazer exibições e ficaram famosos com seus shows aéreos, levando a aviação para ainda mais pessoas. Também aconteceu o primeiro voo regular da história, que ligou duas cidades na Flórida e foi criado o Correio Aéreo, que acabou sendo responsável por criar a aviação comercial. Grandes empresas que conhecemos hoje também foram fundadas nessa época, como a Boeing, a McDonnell, a Douglas e a Lockheed. Elas fabricaram aviões muito mais eficientes que os da Primeira Guerra e foram muito importantes para a aviação comercial e também para a aviação militar na Segunda Guerra. No Brasil, foi quando surgiram as primeiras e grandes companhias aéreas nacionais, como a Aviação Aérea Rio-Grandense, a famosa VARIC, e a Aviação Aérea São Paulo, VASP. Essa foi a época em que a aviação se consolidou realmente no mundo e importantes avanços que impactariam nos anos seguintes foram feitos. Ao mesmo tempo, os dirigíveis chegavam ao seu fim com o trágico acidente de Lakehurst. Assim como na Primeira Guerra Mundial, a Segunda também foi muito importante para o desenvolvimento acelerado da aviação. Alguns marcos da aviação na Segunda Guerra Mundial foram a obtenção da propulsão a jato, os bombardeios de longa distância, avanços na aviônica e o pontapé inicial para a era espacial. A diferença em comparação com a Primeira Guerra é que nesta, a aviação não teve somente um papel marginal, mas sim determinou muitos combates e operações que determinaram o curso da guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria aeronáutica passa a se desenvolver no setor comercial, explorando amplamente com a realização de voos tripulados com dezenas de pessoas comuns. Alguns fabricantes de aviões se consolidam no mercado e outras surgem, como, por exemplo, a Airbus e, no Brasil, a Embraer. Em paralelo, com o advento da Guerra Fria, os aviões militares continuavam em pleno desenvolvimento, desta vez com o objetivo de atingir voos em altitudes e velocidades cada vez mais altas. É nesse contexto que surgem os supersônicos, aviões que permitiam velocidades e altitudes incríveis, passando por aviões de espionagem super secretos, incluindo o U-2 e o Blackbird. Com a solução dos problemas passados, novos problemas surgem, como a questão ambiental da aviação, visto que os combustíveis da aviação são muito danosos ao meio ambiente, e uma outra solução energética ainda não foi capaz de substituí-lo. Intensificam-se as buscas por aumentar a segurança frente a ameaças de terrorismo, ataques de hackers e as próprias falhas humanas dos pilotos. Outra questão atual muito importante surge pelo desenvolvimento do poder de processamento dos computadores e da automação e controle que culminaram nos sistemas de voo fly-by-wire, em que os comandos mecânicos do piloto são transmitidos à aeronave predominantemente por sistemas digitais e não por cabos, como era anteriormente. Mesmo com todo o desenvolvimento do último século, a aviação ainda tem muito a evoluir para o futuro. Os principais tópicos que são considerados tendências para a indústria aeronáutica são o uso de energias renováveis e a criação de veículos não tripulados, os drones. Na questão da energia mais promissora é a elétrica, mas ela ainda depende do desenvolvimento de baterias melhores. Os drones para transporte de passageiros, por sua vez, podem estar mais próximos de ocorrer, sendo que a sua principal barreira são as questões econômicas. Depois de estudar todos esses aspectos, percebemos que a aviação teve diversas contribuições para a história, ao mesmo tempo que também foi muito influenciada pela história. Vimos também que a história da aviação está muito conectada com a história da tecnologia em geral, tendo recebido e dado diversas contribuições para as outras indústrias. Atualmente, a aviação já tem uma importância muito grande para o mundo, e a tendência é que no futuro essa importância seja cada vez maior.